Que a paz de Deus, o amor de Jesus esteja com todos nós nesta hora, nesse instante, onde iniciamos aqui mais uma reflexão evangélica doutrinária. Espero poder, neste período em que estamos aqui conversando, trazer para vocês a essência da verdade que liberta o espírito da ignorância que o escraviza. E através dessas reflexões, possamos realmente entender com mais profusão a hora por que passamos. A pergunta primeira é: como está a nossa relação com Deus? Principalmente nesses momentos difíceis que a gente vive. Como é que está a nossa fé? Como é que está a nossa maneira de encarar estes momentos por que passamos dentro dessas condições para que possamos colocar em prática os evangelhos do Mestre amado Jesus e os conhecimentos que a doutrina espírita vem nos dar sustentabilidade. Como é que está a nossa relação com Deus? Eu lembro aqui, só para fazer uma referência, do Salmo 23. Vou fazer apenas uma pequena síntese para que a gente possa avaliar. O Salmo 23, na sua síntese, diz assim: O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Mesmo que eu ande pelos vales da sombra da morte, eu nada temerei, porque o Senhor está comigo. Eu reflexionando um pouco mais profundamente nesse assunto, cheguei a uma ideia. Eu digo aqui que o Senhor está comigo. Mas será que eu estou com o Senhor? É para pensar. Nos dias de hoje, mais desenvolvidos, a gente já podia estar mais ligado ao Senhor, porque temos mais condição de conhecer as verdades que o Cristo nos trouxe, e essa doutrina amplia, né? Mas eu só procuro Deus quando? E mesmo nas situações difíceis, eu ainda duvido. Ou quero o atendimento imediato da parte dele. Não é verdade? Então hoje, nós vamos relembrar algumas passagens do Cristo, né, para saber como é que anda a nossa fé. Né, se realmente nós estamos desenvolvendo esse potencial. Que, na verdade, a fé nada mais é que um potencial adormecido dentro de nós. Porque na literatura que a gente tem hoje a respeito da vida espiritual, nós sabemos que somos filhos de Deus, fomos criados por Deus. A pergunta 540 do Livro dos Espíritos é bem clara. O espírito evolui do átomo primitivo ao arcanjo. Ele parte do nada, do zero, e chega à perfeição nos quesitos morais e intelectuais. E nós hoje não somos aqueles do tempo de Jesus, nem do tempo de Moisés, e nem do tempo passado. Nós já estamos mais adiantados, já temos condições de enxergar as verdades na sua essência. E diante dos obstáculos que surgem, que na verdade não são grandes obstáculos, porque a gente já tem conhecimento de que Deus não coloca fardos pesados em ombros de fracos. Tudo aquilo que acontece com a gente, à nossa volta, tem uma razão de ser. E nós temos condições de poder realmente sobrepujar, desde que não derroguemos as leis. Façamos tudo da melhor forma possível, como nos ensina Jesus. Tem uma passagem, ela está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde fala sobre o poder da fé. Onde Jesus, chegando à multidão, ele encontra um pai totalmente desesperado, porque tinha um filho lunático, e por mais que os apóstolos tentassem tirá-lo daquela situação,
eles não conseguiam. Então ele se aproxima de Jesus e pede para que ele o cure. E o Cristo então diz assim: ó raça incrédula, até quando hei de estar entre vocês? Tragam-me cá o menino. E ele simplesmente abençoou. E o demônio, que na época era considerado a criatura que o atormentava, se afastou e o menino ficou curado. Os apóstolos, sem saber o porquê e como, porque na verdade eles tinham um tipo de fé. Era uma fé iniciática. Mas eles não conheciam os mecanismos, porque nós temos que fazer aqui uma comparação entre o Espírito de Jesus e o Espírito dos apóstolos. Jesus é considerado o Espírito mais evoluído que desceu à Terra. Para nós, hoje, espíritas, ele é o governador planetário. Ele tutela toda essa humanidade e a evolução do planeta Terra. Os apóstolos, simples pessoas, sem cultura, sem conhecimento, vivendo na sua ignorância nas poucas coisas que faziam. Mas eram pessoas de boa vontade, que procuravam seguir os ensinamentos de Jesus, mas não na sua totalidade. A envergadura de Jesus é totalmente diferente da envergadura dos apóstolos, assim como de nós. Então Jesus sabia o que fazia. Tanto é que ele fala, ó raça incrédula, até quando hei de estar entre vocês? Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, olha bem, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias para esse monte, se move daqui para lá, ele se moveria. Fé do tamanho de um grão de mostarda. E repete o que está lá no Salmo 82, item 6. Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Portanto, somos todos filhos do Altíssimo. Mas há que pensar na diferença. Se eu sou filho de Deus, e me considero, assim como toda a humanidade, todo o universo, nós somos deusinhos em desenvolvimento. Que nem agora há pouco comentei, a pergunta 540 do Livro dos Espíritos nos mostra a evolução do ser, a evolução da criação. Do átomo primitivo ao arcanjo. Claro que isso vai se dar em inúmeras encarnações. Imagina eu alcançar a condição de espírito perfeito, com todo o conhecimento ou desenvolvimento moral e intelectual do universo. Quer dizer, haja chão para isso. Na verdade, à medida que eu vou me observando, eu vou notando que eu ainda estou nas camadas inferiores. Eu sempre chamo os graus escolares. Talvez a gente esteja, ainda saindo do maternal, alguns já no jardim 1, outros já no pré-primário, e uns poucos talvez no primeiro, no segundo ano. Para nós chegarmos até PhD, olha quantos anos de estudo a gente vai ter que ter e fazer. E depois, então, colocar em prática as teorias adquiridas para que a gente possa atingir uma maturidade maior. Então nós, hoje, com tudo que acontece à nossa volta, nós já temos condições de manter um certo equilíbrio. Primeiramente, conhecendo aos poucos o nosso potencial, para que a gente não se coloque em situações que nos tragam prejuízo, nos tragam dores. Vocês sabem muito bem que existem dois caminhos que levam a Deus. O caminho do amor, que é o caminho da compreensão, e o caminho da dor, que é aquele em que a gente realmente só aprende tropeçando, sofrendo as consequências. Porque todos nós estamos sob leis divinas.
E uma delas é a lei de ação e reação, causa e efeito. Tudo que eu faço, para mim volta. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, na medida em que nós vamos desenvolvendo e vamos nos sensibilizando, nós começamos a perceber e evitar criar essas situações que nos deixam, às vezes, muito apavorado, atormentado, sofrendo, às vezes, uma encarnação inteira, e às vezes voltando para o plano espiritual com a mesma dificuldade. E por sermos ainda ignorantes nesses processos todos, nessa evolução, continuamos sofrendo. Então é preciso que a gente pare um pouquinho para pensar. E nessa situação em que nos encontramos hoje, a gente comece a fazer uma administração diferente. Por que isso tudo? Como devo me portar? Como devo me posicionar? Como devo me relacionar com Deus para adquirir paz, harmonia e desenvolver a minha fé de que esses tempos passarão? Né? Porque tudo tem uma causa. Tudo que está acontecendo com a gente é efeito. Se eu começar a lembrar que eu sou um filho de Deus e tenho um potencial adormecido dentro de mim, assim como a bolota, que é a semente do carvalho. E ela, dentro dela, tem o carvalho em potencial. Tudo está dentro dela. O que ela precisa é desenvolver esse potencial da melhor maneira possível. Numa terra fértil, com todas as condições básicas necessárias. Vamos avaliar o potencial adormecido. Dentro de um caroço de abacate, eu tenho o abacateiro em potencial. Enquanto ele não se desenvolve, ele está em estado latente, adormecido. Então, para isso, é preciso o esforço, a boa vontade, a humildade, a simplicidade, o amor, que são os elementos necessários para fazer com que ele se desenvolva. E se a gente começar a analisar com todo esse adubo que eu acabei de falar agora aqui, ele vai começar a sair para fora. Primeiro um talinho, depois uma folhinha, vai subindo, vai se tornando uma árvore maior, vai dando flor. No caso do abacateiro, às vezes é 2 floradas por ano. Aí eu pergunto para vocês, aonde estava tudo isso? O talinho, as folhas, a floração, o tamanho, tudo dentro daquela semente que começou a germinar, começou a sair do seu potencial, né? E começa a seguir o seu caminho, fazer o seu papel na natureza. Aí depois da florada, vem os frutos. Cada pé de abacate, às vezes, dá 200 abacates. Em cada florada. Vamos supor que esse abacateiro dê 2 floradas por ano. São 400 abacates. Onde estava tudo isso? Tudo dentro daquela semente, né? Esperando o momento para germinar. Enquanto eu não coloco a semente para germinar, ela se mantém tranquila, paradinha, aguardando o seu momento. Segundo Li, no tempo das pirâmides do Egito, em que começaram as escavações, encontraram jarros e jarros cheios de trigo, sementes de trigo. Olha aí, 10 mil anos, 5 mil anos, 7 mil anos atrás.
paradas, estacionadas, sem se desenvolver. Fizeram a experiência e plantaram em terra fértil e elas se multiplicaram. Né? Por quê? Deus já fez tudo perfeito. Deus já nos fez perfeito. Temos todo o potencial para nos autodesenvolver. Mas precisamos ter boa vontade, precisamos cultivar, aparar as arestas, para que a gente alcance os objetivos e as nossas finalidades. Nós temos um potencial adormecido. Jesus deu exemplo disso para nós. Tanto é que ele era bem claro, né? Ele incentivava a gente a procurar melhorar cada dia, procurando o correto, mas sempre praticando as leis do Pai Maior. Ele mesmo falou, eu não vim derrogar nenhuma das leis, eu vim cumpri-las. Então, na medida em que a gente vai tendo uma consciência, na medida em que a gente vai realmente compreendendo como é que funciona todo o mecanismo da natureza e nos conhecendo mais intimamente, o nosso potencial vai o quê? Aflorando. Vocês acreditam que atrás de um caroço de laranja tem um laranjal? Interessante, né? A gente reflexionar. Atrás de um caroço de laranja tem um laranjal infinito. Dentro daquele caroço, olha quantos laranjais saem de um caroço só. Pois nós somos assim. Deus nos fez para a perfeição. À medida em que a gente vai desenvolvendo, nós vamos nos tornando agentes da potência divina. Somos co-criadores. Então basta olhar à nossa volta o desenvolvimento da humanidade, na medida em que ela vai procurando desenvolver os mecanismos que nos trazem a modernidade. Se nós olharmos para trás, desde o tempo da barbárie, olha quanta evolução já aconteceu. Quanta gente já nos trouxe coisas novas. E a cada dia que passa, novas coisas vão acontecendo. E nós vamos melhorando a nossa condição. Mas para isso, nós precisamos combater o egoísmo, o orgulho, as vaidades, para que a gente comece realmente a ter mais sensibilidade. À medida que eu tenho mais sensibilidade, eu consigo entender melhor o mecanismo das coisas à minha volta. Muitas coisas da natureza eu olho e não acredito. Mas na medida em que eu vou estudando, vou conhecendo, vou tendo mais sensibilidade, eu vejo que isso são como se fossem degraus, onde eu adquiro conhecimento e vou realmente subindo cada vez mais. Né? Então vamos fazer o seguinte. Como será que está o nosso potencial de fé? Né? Convém que a gente analise, né? Porque é muito importante a gente ter essa sensibilidade. Porque senão a gente vira refém. Porque senão o nosso sofrimento é muito grande. E Kardec nos ensina, no Livro dos Espíritos, né? E no Evangelho, que existe dois tipos de fé. A primeira é a fé cega. É aquela em que nós não temos muita sensibilidade e não temos muito conhecimento de como que as coisas acontecem. Né? E a segunda é a fé raciocinada. É aquela que a gente sabe como executar, sabe que vai alcançar o objetivo, sabe todos os patamares para se alcançar aquele objetivo, né? E começa a planejar. Daqui a 25 anos eu me formo engenheiro, médico, cientista, enfim. Mas para alcançar isso aí, eu sei que eu tenho que começar lá no maternalzinho, né? Passo a passo vou adquirindo conhecimentos e vou abrindo a minha janela. Até o dia que eu consigo o diploma, vamos dizer, de médico. Né?
Mas não é o fato de eu ter adquirido o diploma de médico, né, que eu já sou uma pessoa profissional. Eu tenho que praticar agora aquilo que aprendi. Mais uma formação, que poderá acontecer depois dos 35 anos, aos 50, né, onde eu já estou calejado, eu identifico com facilidade as coisas. Operar, vamos supor, um médico, cirurgião de cabeça, de coração, ele só em olhar assim, ele já sabe os procedimentos que tem que fazer e sabe se vai dar certo ou não vai dar certo, dependendo do quadro do paciente, né? Então tudo isso é a fé raciocinada. A fé cega, ela nos traz muitos problemas, inclusive nos coloca em situações que traz até prejuízo para nós. A gente acredita, mas não sabe como fazer ou como acontecer. E acaba, às vezes, descumprindo as leis. Um exemplo assim prático, né, que me veio à mente, é um crente em Deus. Eu tenho fé. Mas ele não tem conhecimento nenhum. Então, só para exemplificar, é um exemplo assim muito pequeno, né? Um determinado crente de Deus, né, ele era ribeirinho, morava perto de um rio. E choveu muito naquela noite, e de manhã estava tudo alagado e a água subindo cada vez mais, a ponto de ele já estar no beiral do telhado, e dizendo assim: o Senhor vai me salvar, o Senhor vai me salvar. Né? Nisso vem passando uma canoa, e o canoeiro fala para ele: pula aqui, vamos embora. Não, o Senhor vai me salvar. E o canoeiro foi embora. E ele sempre dizendo: o Senhor vai me salvar. Confiante. Aumentou mais a água, já estava no meio do telhado. E ele dizendo: o Senhor vai me salvar, o Senhor vai me salvar. Aí vem uma lancha do bombeiro. Vamos lá, vamos, temos que recolher todo mundo, pula aqui. Não vou, o Senhor vai me salvar, o Senhor vai me salvar. Eles foram embora e a água subiu até a ponta do telhado. E ele lá: o Senhor vai me salvar. Nisso vem um helicóptero, joga a escadinha, vamos embora. E ele dizendo que o Senhor vai lhe salvar, o Senhor vai lhe salvar. O helicóptero foi embora. O que vocês acham que aconteceu com esse crente em Deus? Apesar da fé que ele tinha que Deus vinha salvá-lo, ele desprezou as 3 oportunidades que lhe foi mandada. Então, existem esses 2 caminhos. Hoje, nós devemos empregar mais a fé raciocinada, porque a gente já tem condição de perceber quanto tempo vai levar para crescer, quanto tempo vai levar para fazer isso, né? Então eu tenho que me preparar. É como se eu fosse pagar uma prestação. Eu não posso comprar à vista, mas eu posso pagar em 36 meses. Então, eu sei que daqui a 36 meses eu estou com a dívida liquidada. Isso é fé raciocinada. Agora, o que acontece com a gente? Muitas vezes, eu desprezo esse potencial, né, tão grande que a gente tem dentro de nós, mal desenvolvido às vezes, né, e acabo me colocando numa condição de risco, de perigo. O avestruz. O avestruz é a maior ave que existe. Tem aquele corpo anzio, aquelas patas grandes, altas, mas a cabeça é pequena. Quando o leão vem para cima dele, o que ele faz? Na maioria das vezes ele coloca a cabeça dentro de um buraco e o leão vem e pumba, pega ele. Quando, se ele soubesse do potencial que ele tem, aquele tamanho todo, abrisse as asas, levantasse um pé com aquelas patas grandes, o leão ia parar para pensar que era o tempo que ele tinha para poder correr. Então, muitas vezes, nós estamos na condição de um avestruz. Então, o poder de fé, que está lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos dá uma sustentação muito grande, porque nos faz pensar e fazer com que a gente
diante das dificuldades, diante das adversidades, a gente pare para pensar. Muitas vezes é necessário dar 2 passos atrás para poder dar um para frente. É quando eu começo a pensar como realmente superar as minhas dificuldades. Eu, quando trabalhava, eu tinha uma frase sobre a minha mesa que todo dia eu lia. E eu acho muito interessante para esse momento. A maior derrota na vida de uma pessoa acontece quando ela imprime fuga diante de uma ou mais dificuldades, desprezando ou anulando o potencial que Deus lhe deu para superá-las. E o engraçado de tudo isso, que eu também ganhei uma folhinha da Xixunei na época, né? E lembro até hoje, o dia 8, porque todo dia eu entrava na sala e virava. Dizia assim, dia 8, decidiu, então execute. Em você se aloja uma grande força. Então vocês estão percebendo que de todo lado eles tentam chamar a nossa atenção. E assim, eu espero ter passado para vocês que nesses tempos em que passamos, na atual fase onde nós nos encontramos, como é que está o nosso potencial? Né? Nada acontece por acaso. Deus não nos coloca fardos pesados em ombros de fracos. Então nós temos que parar para pensar, avaliar. Um abraço a todos vocês e até uma próxima oportunidade.